Olá, professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos, e hoje temos mais uma aula de Geografia. Todo mundo preparado? Vamos falar um pouquinho sobre bairros. Bairro é muito bacana de falar, porque a gente conhece muitos bairros, não é mesmo? Então vamos lá. Com certeza você conhece vários bairros e mora em um deles, não é mesmo? Já se perguntou como eles são formados? O que compõe cada bairro? Você já se perguntou? Já se fez essa pergunta? Porque geralmente a gente tem aí uma rotina muito apertada, um dia a dia cheio de situações e nunca parou para pensar sobre o que é mesmo um bairro. Por que acontecem as divisões em bairros? Qual é essa importância? Você já se perguntou? Vamos aprender então. Vamos falar um pouquinho da composição, como se compõe um bairro. Então vamos lá. Bairros são áreas compartimentadas que compõem uma cidade ou município. Então olha só, a gente já falou de cidades, né, o contexto todo, e já falou sobre municípios. Então hoje a gente vai falar sobre bairro. Então imaginem só uma cidade, a cidade está toda lá. E ela é dividida em pequenas partes, por isso, compartimentadas, em compartimentos, porque ela é dividida em partes menores, que são chamadas de bairros. Por isso que a gente tem a identificação dos bairros, cujas características estão associadas ao processo de formação do local e às pessoas que nele vivem e que formam uma comunidade. Geralmente na nossa cidade, a gente não tem alguma coisa, por exemplo, muros que separam os bairros, a gente não tem limites, né? Uma corda separando um bairro do outro, isso não existe. Os bairros, eles são geralmente separados pelas ruas, por determinação da prefeitura em situações, e quem compõe aquele bairro é a comunidade, as pessoas que vivem lá. Geralmente, os bairros são compostos por casas, praças, parques, escolas, mercados, igrejas, edifícios residenciais ou edifícios comerciais. O que acontece? Existem vários bairros de várias formas. A gente tem bairro que tem muita casa, que só tem casa. A maioria, a grande parte daquele bairro é formada só por casas, que a gente fala moradia, que são as casas onde as pessoas moram. Então, são bairros mais de casa. Já tem bairros que tem só comércio. Tem bairro que tem comércio, tem algumas casas, algumas moradias, mas a grande parte daquele bairro é de comércio. E tem outras situações, tem bairros que tem mais hospitais, né? A gente tem, por exemplo, bairros nas cidades grandes, por exemplo, em Belo Horizonte. A gente tem lá bairros que a gente chama de bairros hospitalares. Por quê? Porque os hospitais ficam mais naquele bairro. Então, são bairros mais hospitalares. Por isso, a gente precisa entender um pouquinho de cada coisa. E olha só, eles podem ter também hospitais, shoppings, restaurantes. Então, não existe uma regra. O que tem que ter em um bairro? O que não precisa de ter em um bairro? Não tem uma regra, mas a gente precisa observar para poder classificar. E nós vamos entender um pouco a classificação daqui a pouquinho. Então, já se perguntou qual é a parte mais importante de um bairro? Você consegue identificar qual é a principal parte de um bairro? Vamos ver. A parte mais importante dos bairros é a comunidade, ou seja, as pessoas que moram lá. Sim, é a parte principal. Essas pessoas é que formam a característica daquele bairro. Por exemplo, se é um bairro que tem muito comércio, então são os trabalhadores, eles vão para aquele bairro todos os dias, eles abrem e fecham as lojas, então
aquela comunidade de trabalhadores, de pessoas que fazem aquele comércio. Os bairros residenciais, geralmente são as pessoas que moram naquela comunidade. Então é um bairro onde as pessoas vão para suas casas, as pessoas ficam mais naquele bairro, não é mesmo? A organização dos bairros. Como acontece a organização? Alguns aspectos dos bairros são deveres da prefeitura de fazer a manutenção. Então, claro, vocês já viram na sua rua aí passar o caminhão de lixo, você já viu passar, por exemplo, as pessoas que fazem a limpeza das ruas. A gente tem lá o saneamento, não tem lá a rede de esgoto, onde o esgoto é jogado, tem a rede de água, que chega a água até as casas. Então, ó, a coleta de lixo é uma parte que a prefeitura precisa fazer, reparos e buracos nas ruas, saneamento, que é justamente a parte do esgoto que eu falei. Mas será que a organização desse bairro, o cuidado e a limpeza desse bairro fica por conta somente da prefeitura? Não. É dever de todos os moradores cuidarem do bairro para que ele possa se manter em ordem e ser um lugar agradável para se viver. Então nós somos responsáveis pelo cuidado com o nosso bairro. Não é mesmo? Se a gente vê que na nossa rua tem algum buraco, eu vou ficar esperando a hora que a prefeitura vê aquele buraco vir aqui? Não, eu sou um morador. Eu posso sim juntar com outras pessoas e resolver o problema, ou eu posso me organizar com outras pessoas e comunicar isso para a prefeitura, para que ela tome providência. Isso faz parte do meu papel enquanto morador daquele bairro. Alguns bairros possuem associações que são fundadas por moradores que resolvem se unir para organizar e cuidar do bairro e representar os interesses da comunidade do espaço. Muito importante esse assunto. Quando nós nos organizamos e montamos aqui a gente fala uma associação, a gente tem uma voz maior, né? Imagina só se tem um buraco na sua rua. Uma pessoa telefona para a prefeitura, outra pessoa telefona para falar, e aí todo mundo recebe ligação e isso não toma uma força. Se a gente faz uma associação, aí as pessoas vão discutir a necessidade daquele bairro, elas vão ver quais são as principais mudanças que precisam acontecer e vão comunicar às partes oficiais, à prefeitura ou quem quer que seja, e resolver o assunto comum de toda a comunidade daquele bairro. Tipos de bairro. Agora sim, vamos falar sobre tipos de bairro. Existe tipos de bairro? Existe sim. Primeiramente, é necessário dizer que não é uma classificação oficial para determinar os tipos de bairro. Por que não é uma classificação oficial? Ela não aparece como sendo necessário dividir dessa forma. A gente dá essa nomenclatura por causa da formação daquele bairro. A gente fala, é um bairro mais isso, é um bairro mais aquilo. Vamos falar um pouquinho aqui. Os bairros recebem determinadas denominações segundo as suas características. Olha lá, observando a característica do bairro, a gente classifica ele. Então, a sua comunidade, a quantidade de comércio, de residências, se é um bairro mais industrial, se tem empresas e repartições públicas. Então, existem vários bairros de várias formas. Então, vamos ver aqui, ó. Bairros residenciais, olha aí a palavra. Toda vez que a gente escutar uma palavra, é importante a gente falar calmamente que essa palavra vai ter ligação com o que a gente vai entender. Então, por exemplo, bairros residenciais, vem da palavra residência, que é a casa, não é? Residência não é a casa? São aqueles em que há predomínio de residências, de casas, podendo ser casas térreas, casas baixas, podem ser sobrados e até condomínios. Nesses locais há pouca presença de comércio. Então ali pode ter comércio? Pode. Tem uma venda, tem uma outra situação menor, mas não é a grande maioria. A grande maioria dos bairros residenciais são as casas, as moradias. Agora vamos então falar um pouquinho sobre ele, ó.
Cria-se nele uma identidade, pois a população compõe uma comunidade que frequenta diariamente lugares comuns e possui necessidades comuns. Por exemplo, tem bairros que têm pracinhas, as pessoas vão passar a tarde na pracinha ou levar as crianças para brincarem na pracinha. Tem bairros que têm alguns lugares de esporte, quadra de poliesportiva, então as pessoas vão para lá jogar um futebol, vão fazer atividade física, então depende da sua comunidade e o que contém no seu bairro. Já os bairros comerciais, eles são constituídos principalmente de comércios. Lembra que eu disse para vocês, para a gente ouvir a palavra? Bairros comerciais. Então, são bairros que têm muito comércio. As ruas nesses bairros são repletas de lojas de roupa, lojas de brinquedos, materiais de construção, eletrônicos ou de estabelecimentos como padarias, açougues, salões de beleza, entre outros. Importante ressaltar aqui que os bairros comerciais, eles precisam ter uma quantidade maior de comércios do que de moradia. Por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque a gente tem bairros de moradias, bairros residenciais, que tem açougue, que tem padaria, mas não é a maioria, não é a grande parte das construções daquele bairro. Os bairros comerciais, a grande maioria das construções, elas são de comércios. E isso é que a gente tem que diferenciar. Devido à existência desses comércios, os bairros comerciais tendem a ser bastante movimentados. Os centros das cidades costumam ter muitos bairros desse tipo. Então, olha só aqui a imagem. Geralmente são bairros que têm muito movimento de pessoas, de carro. As pessoas vão comprar, as pessoas vão levar mercadorias para aqueles comércios. Então, são bairros bem movimentados. E aqui em Governador Valadares, a gente pode tomar como exemplo o bairro Centro. A gente tem o mercado municipal, a maioria das lojas grandes, os bancos, a maioria deles ficam no bairro Centro. E aí vem lá os bairros industriais. Os bairros industriais, eles não são muitos. A gente não encontra vários bairros industriais em uma cidade. Eu vou explicar por quê e é muito importante saber. São aqueles em que predominam as indústrias ou fábricas, e as fábricas, por necessitarem de áreas muito grandes, de áreas maiores, por vezes eles produzem não só poluição, como também muitos ruídos, muito barulho. Esses bairros encontram-se nas regiões mais periféricas da cidade. Eu vou explicar detalhadamente isso aqui. Os bairros comerciais, geralmente, os bairros industriais, perdão, as indústrias, elas são grandes, então elas precisam de muito espaço, espaços maiores. Então prestem atenção. Eu conseguiria colocar uma indústria muito grande dentro de um bairro cheio de casas? Isso ia prejudicar as pessoas que moram ali. As indústrias, elas produzem poluição, que pode atrapalhar aquela comunidade. Elas produzem muito barulho, algumas delas trabalham com barulho. E aí, o que acontece? Também prejudica uma comunidade que tem pessoas que moram em casas. Então, eles reservam lugares adequados para construir esses bairros industriais. Aqui em Governador Valadares, a gente tem lá, ó, o Distrito Industrial de Governador Valadares. Ele é um pouco mais afastado, ele é um bairro mais, o que quer dizer periférico? Mais afastado, mais nas beiradas e não no centro, tá bom? Então é muito importante conhecer sobre isso. Muitas vezes em seu entorno estão bairros resididos pelos trabalhadores empregados nas indústrias. Nem toda cidade há bairros industriais, então não é uma regra. Se a cidade não tem bairro industrial, não tem problema, tá bom? Não é uma regra que isso aconteça. Agora uma curiosidade para vocês.
Em Hong Kong, na cidade da China, encontra-se o bairro mais populoso do mundo, em Mongkok. Vivem nessa cidade, nesse bairro, cerca de 130 mil pessoas por quilômetro quadrado. Isso é muita gente em um bairro só. Então lá é o maior bairro do mundo. E tem também uma outra curiosidade. No Rio de Janeiro, no Brasil, encontra-se um dos bairros com o metro quadrado mais caro do país. Quando você vai comprar lá um lote nesse bairro, ou vai comprar um apartamento, ou vai comprar uma casa, é muito caro. E lá, ó, é o Leblon, o bairro do Leblon. Vocês já devem ter ouvido falar. Agora é com você. Pense na cidade de Governador Valadares, observe a nossa cidade e escreva em seu caderno um tipo de bairro comercial, um tipo de bairro industrial e um tipo de bairro residencial. É só pensar, a gente tem vários bairros em Governador Valadares. É só você observar as características de cada um e aí você vai escolher um nome de cada bairro para colocar aqui. Tudo bem? Espero que vocês tenham aprendido muito com a nossa aula de hoje. E um bom trabalho para todos vocês. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E uma dica, não se esqueça de inscrever no nosso canal do YouTube, SMED-GV. Bom trabalho para vocês e relembrem lá sobre os bairros da nossa cidade. Até a próxima!